Então, iniciando aqui a apresentação do projeto, né? O tema do meu projeto é a descoberta da mecânica quântica, né? Uma análise desde Max Planck a Richard Feynman, mais ou menos assim que se pronuncia o nome desse físico, tá? E na introdução, eu iniciei escrevendo o seguinte, que a mecânica quântica, ela está presente nos sistemas físicos cujas dimensões estão abaixo ou próximo da escala atômica, como também na exposição dos fenômenos macroscópicos. Ou seja, a mecânica quântica ela está presente em todo o universo, tá? Desde a física do mundo pequeno, né, do mundo microscópico, como também do mundo macroscópico. Tá? Então, assim, a mecânica quântica, quando ela estuda, né, ela está presente no mundo microscópico, ali próximo ao átomo, tá? Como também abaixo do átomo. Hoje a ciência sabe, né, que o átomo não é a última partícula. Né? O átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons, e existem partículas que estão além dos prótons, nêutrons e elétrons, como por exemplo, o próton ele é composto por partículas chamadas quarks. Então a mecânica quântica ela vai estudar isso aí. Como também ela está presente no mundo macroscópico. Né? Então aí já entra a união, tá, entre aspas, da física quântica, da mecânica quântica com a física de Albert Einstein da relatividade. Tá? E que aí já é uma física que estuda coisas grandes, como estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, enfim, né? Energia, matéria escura. Então, você já tem uma união, a presença da mecânica quântica ali também. Até porque a mecânica quântica, ela estuda essas coisas pequenas e rapidamente, sem fugir do tema, mas o universo, hoje a teoria mais aceita do universo é a teoria do Big Bang, e o Big Bang ele fala sobre a evolução do universo. Tá? Então, com o passar do tempo, segundo o Big Bang, o universo ele foi evoluindo e se transformando em escalas maiores. Isso significa que se você voltar no tempo, o universo ele era presente, né? Ele se manifestava em escalas pequenas, beleza? Então, assim, a mecânica quântica ela vai estudar todo o universo. Eu fiz questão de falar um pouco sobre essa questão da origem das coisas, porque eu coloquei um poema, né, no meu trabalho, que vou falar sobre ele mais abaixo aqui. Então, é nítido o seu êxito social e tecnológico por meio de chips, celulares, computadores, ressonância magnética, etc. Tá? Então, a mecânica quântica, a prova de que ela existe, né, assim, no nosso dia a dia, é a questão, né, dos chips, celulares, computadores. Se a mecânica quântica não funcionasse, não existiria toda essa tecnologia. Tá? E há uma mudança social. Né? A gente percebe que 100 anos atrás, se a gente olhar a sociedade 100 anos atrás, totalmente diferente da sociedade que a gente tem hoje, graças à mecânica quântica. O seu triunfo varia desde o início do universo, é por isso que eu quis falar um pouquinho sobre essa questão da origem do universo, o início do universo, até os dias atuais. E aí poesias como a do físico brasileiro Marcelo Gleiser mostra quão fenomenal é essa teoria. Cada palavra tem um fascínio, que está descrita logo em seguida. Ninguém testemunhou o que estava para acontecer. O, entre aspas, tempo não existia. A realidade existia fora do tempo, pura permanência. O espaço não existia. A distância entre dois pontos era imensurável. Os pontos podiam estar aqui ou ali, suspensos, saltitantes. Entrelaçado em si próprio, o espaço aprisionava o infinito. De repente, um tremor, uma vibração, uma ordem que nascia. O espaço pulsava, ondulando sobre o nada. O que era perto se afastou. O agora virou passado. O espaço nasceu com o tempo. Ao falarmos em espaço, pensamos em conteúdo. Ao falarmos em tempo, pensamos em transformação. E assim foi. O espaço borbulhou. O tempo, incerto, iniciou sua marcha. Da agitação conjunta do espaço e do tempo surgiu a matéria, expelida de seus poros. Mas atenção! Essa não era uma matéria ordinária feita a nossa. Ela fez o espaço crescer, inflar como um balão. Esse balão é o nosso universo.
Glaser, 2010, página 7. Então, o 1.1 fala sobre a delimitação do tema e o problema de pesquisa. E eu escrevi o seguinte, que esse trabalho ele tem um propósito de expor sinteticamente a explicação do mundo quântico numa perspectiva histórica, tá? A gente não vai usar cálculos, e essa perspectiva histórica vai desde Max Planck a Richard Feynman. Uma vez que o ensino da mecânica quântica aparece muitas vezes de forma descontextualizada, e por esses e outros motivos tem surgido pseudociências, como por exemplo o coaching quântico, tá? Em que essa pseudosofia busca erguer os instintos humanos com crenças de atingir suas metas e resolvendo seus conflitos interno e externo. Então a gente percebe a banalização que há dessa palavra quântico, e em que é uma palavra que tem um significado científico, que é a descoberta, o nascimento da mecânica quântica, e a gente vai fazer uma análise histórica de onde surgiu esse termo quântico, tá? Porque, infelizmente, ele está sendo utilizado de forma descontextualizada nos nossos dias. E no site deles, do coach quântico, diz que o coach quântico é uma associação do conhecimento da física quântica filosófica com as ferramentas do coach. Uma interação que acelera o feedback nos trabalhos para o alcance de objetivos. Quando alguém tem um conhecimento sobre como funciona o poder da mente e controle das emoções, certamente ele terá um foco maior na sua meta. Lá não tinha no site quem escreveu, por isso que eu coloquei desconhecido, 2018, online. Infelizmente, a falta de conhecimento histórico e metodológico, ou seja, entender que a ciência ela tem a observação, a experimentação e as leis como componentes, que ela não se utiliza de suposições, mas da comprovação após a aplicação do método científico, tem levado pessoas a afagar em, entre aspas, verdades sem o suporte de uma evidência experimental, tá? Ou seja, que contradizem resultados experimentais estabelecidos e que viola a sistematização. O 1.2 fala sobre a justificativa e a presente pesquisa ela se justifica nas consequências negativas que o charlatanismo quântico provoca no campo social, profissional e acadêmico, tá? Considerando que muitas pessoas não sabem discernir informações científicas daquelas que não têm o rigor da ciência, como também prejudica o trabalho de físicos e jornalistas que produzem matérias de divulgação científica, como também desqualifica a base teórica e experimental não só da física, não só nos campos da física, como por exemplo a física de partículas, a física nuclear, a física de matéria condensada, como também da química, tá? Como por exemplo a química computacional e a química quântica. O que os físicos pontuam é que não tem cabimento associar a física quântica às nossas emoções e pensamentos, tampouco com sucesso e fracasso. Todas as definições dadas por esses profissionais para expressões da física e ciência, como, entre aspas, energia, entre aspas, frequências e, entre aspas, vibração, estão fora do contexto científico correto. O recado dos físicos é que o universo não é um Papai Noel e a física quântica não vai atrair dinheiro para sua conta ou mais clientes para seu negócio só porque você mentalizou, vibrou positivamente e o universo, entre aspas, atendeu. Moraes, 2020, online. Nesse sentido, pode-se avistar a importância da análise proposta, que remete ao passado para mostrar a essência da palavra quântica, levando os leitores a uma reflexão sobre a banalização de uma ciência que tem mais de 100 anos de existência. Então, essa é a nossa justificativa. Já falando sobre os nossos objetivos, o nosso objetivo geral, eu coloquei que nós apresentaremos a mecânica quântica em um cenário histórico e mostraremos que necessitamos não somente de fórmulas ou cálculos, mas também de remeter aos discursos locais de origem. O estudo histórico permite a análise conceitual. Por meio dele, é possível evidenciar como se deu
a enunciação de um conceito, conhecendo as perguntas que foram respondidas com seu surgimento e as questões e os problemas que originaram. Desta forma, é possível entender a função do conceito dentro de uma dada teoria. O ensino da física tem se realizado frequentemente mediante a apresentação de conceitos, leis e fórmulas de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores, e não só, mas também por isso, vazios de significado. Privilegia a teoria e a abstração desde o primeiro momento, em detrimento de um desenvolvimento gradual de abstração que, pelo menos, parta da prática e de exemplos concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas em situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática que essas fórmulas representam do seu significado físico efetivo. Insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção do conhecimento através das competências adquiridas. Os objetivos específicos são: o primeiro ponto é traçar as principais descobertas que contribuíram para o surgimento da teoria, para a formulação da teoria. O segundo ponto é descrever os principais pontos da mecânica quântica. E o terceiro ponto é mostrar as mudanças que ela provocou no pensamento científico. Tá? Então esses são os nossos objetivos específicos, objetivos gerais, esses são nossos objetivos. Falando agora da nossa fundamentação teórica, o referencial teórico para essa pesquisa será constituído pelos trabalhos feitos por divulgadores científicos que especificam os autores que cooperaram para o surgimento da física quântica. Nessa perspectiva, as obras sobre Max Planck, Albert Einstein, Heisenberg, Niels Bohr, Schlang, Louis de Broglie, Paul Dirac e Richard Feynman relatam suas contribuições para o surgimento da ciência quântica, como também mostra que não tem cabimento associar a física quântica à alma ou à busca de erguer instinto. Tá? Então, em 1900, o físico Max Planck ele resolveu o problema do corpo negro. O corpo negro é um objeto que absorve e emite radiação sem refleti-la. E esse objeto, a emissão desse objeto depende única e exclusivamente da temperatura que ele tem. Então isso significa que quanto mais quente o objeto estiver, mais radiação, mais luz ele irá emitir. O contrário, menos luz ele irá emitir. A hipótese de Planck nasceu porque ninguém conseguia explicar quais eram os tipos de radiação que o corpo negro emitia em uma determinada temperatura. Segundo Planck, o corpo negro só poderia absorver e emitir energia em quantidades discretas. Isto é, matematicamente seria mais ou menos a gente assumir números que não contêm vírgula. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, segundo Planck, a luz, as radiações se manifestavam dessa forma, com valores discretos. Ou seja, isto é, uma grandeza quantizada que não pode assumir qualquer quantia. Ou seja, matematicamente não poderia ser 1,1, 1,2. Tá? O contrário disso, o oposto disso seria o contínuo, que se caracteriza como algo que assume qualquer quantia. Uma bela ilustração para a gente entender o que Planck queria dizer é o seguinte. Imagina a gente abrindo completamente uma torneira. A água, com a torneira totalmente aberta, ela vai cair de uma forma contínua. Então, e o contrário disso seria o seguinte, a gente fechar praticamente a torneira, tá? E o que ia acontecer? A água ia cair em gotinhas, Que a gente até fala, tá pingando a torneira e tal. Enfim, então o que Planck estava querendo dizer era que a luz seria essas gotinhas de água, que cairia como se a gente deixasse uma torneira completamente completamente fechada, beleza? Então assim, é claro que a gente não consegue observar isso, os nossos olhos não conseguem enxergar isso, a não ser por meio de equipamentos que ele utilizou. Isso porque a luz, a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. Quando a gente pisca os nossos olhos, a luz já deu 7,5 voltas em torno da Terra. Então, a olho assim visível não dá para observar isso. Tá? Mas para Planck, o corpo negro ele estava emitindo radiação em pacotes de energia bem definidos. Assim nascia a base da mecânica quântica. As coisas acontecem em etapas discretas, em espécies de pacotes. Os trabalhos de Planck deixou Albert Einstein bastante admirado.
especificamente na sua hipótese de radiação do corpo negro ser emitida em pacotes de energia. O que Einstein fez foi colocar a física clássica em confronto com a teoria quântica. E aí acontece o seguinte, naquela época a física clássica dizia que a luz era uma onda que varria o espaço, tá? E preenchia ele como um todo. Imagina aí, né, a área que é preenchida pela luz do poste da rua. Então era isso que a física clássica dizia. Porém, os cálculos deixou Albert Einstein bastante otimista, tá? Segundo ele, a luz era formada por pequenas partículas, ou seja, pacotes de energia, que ele vai chamar de fótons. E esse caráter corpuscular da luz fez Einstein responder o efeito fotoelétrico. Inclusive, Albert Einstein ele ganhou o Prêmio Nobel da Física com o descobrimento do efeito fotoelétrico, não com a teoria da relatividade geral, tá? E a pergunta na época era o seguinte, antes dele descobrir o fotoelétrico: por que algumas frequências da luz conseguem arrancar elétrons de metal e outras não? Então Albert Einstein ele formulou a sua teoria dizendo que o elétron sempre vai absorver um fóton completamente. Ou seja, jamais os fótons eles, terão metades absorvidas ou um valor quebrado. O que contrariava a física clássica naquela época, quando afirmava que os elétrons iriam absorver aos poucos os fótons até serem desprendidos da chapa. Já na sua teoria, Einstein afirmava que os fótons só seriam absorvidos caso tivesse a energia necessária para tirar o elétron da chapa. Einstein ganhou o Prêmio Nobel da Física, né, com o descobrimento do efeito fotoelétrico, e mais uma resposta foi apresentada, né, sobre a natureza se manifestar de forma quântica. Segundo Millikan, 1916, citado por Henrique, 2004, página 91, em 1916, Millikan publicou um extenso trabalho sobre seus resultados obtidos na Universidade de Chicago. Ele comprovou que a equação de Einstein se ajusta muito bem aos experimentos, sendo H igual a 6,57 vezes 10 elevado a menos 27 ergs. Em 1949, Millikan confessou ter dedicado mais de 10 anos de trabalho testando a equação de Einstein, com absoluto ceticismo em relação à sua validade. Todavia, contrariando todas as suas expectativas, os resultados experimentais confirmaram a teoria de Einstein sem qualquer ambiguidade. Esse comentário reflete muito bem a postura da comunidade científica da época diante da proposta de Einstein. Entre 1905 e 1923, poucos foram os que levaram a sério sua teoria, entre os quais podemos destacar Planck. Outro passo para longe da física clássica foi o modelo atômico de Bohr, com seus 4 postulados, que dizia o seguinte: o primeiro postulado de Bohr diz que o elétron se move em órbita circular em torno do núcleo sobre a influência da atração colombiana. Ou seja, você tem um átomo, né, que é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Tá? Você tem um nêutron e o próton, que é carga positiva, o elétron é carga negativa, e cargas opostas elas se atraem. Então o primeiro postulado de Bohr é esse. O segundo postulado é o seguinte, é que o elétron não pode mover em qualquer órbita. Segundo Bohr, o elétron ele não pode, né, mover em qualquer órbita. Tá? Terceiro postulado dizia o seguinte, que um elétron que se movimenta em uma das órbitas, ele não emite radiação eletromagnética. Ou seja, o elétron, quando ele está se movimentando ali na órbita, ele não emite luz. Ele vai emitir luz, e aí já é o quarto postulado de Bohr, quando ele sai de uma órbita para outra. Tá? E aí a gente vai entender também o termo salto quântico, que não tem nada a ver com o que o pessoal, né, do coach quântico está ensinando por aí. Beleza? Então o que acontece? O modelo de Bohr ele foi o primeiro exemplo de átomo que não era completamente física clássica. Diferente dos modelos atômicos de Thomson, de Rutherford, de Dalton, enfim. Na verdade, o modelo de Bohr ele é um modelo misto. Tá? Ele pressupõe que o elétron se move em uma órbita circular, respeitando a física clássica, mas ao mesmo tempo ele traz a ideia de quantização da energia. Esse modelo mesclado ele não agradava muito os físicos na época. Porém, na época de Bohr, não tinha muitas ferramentas matemáticas que pudessem descrever de uma forma satisfatória o átomo, beleza? O importante no modelo de Bohr é que os elétrons eles não podem mais orbitar a qualquer distância do núcleo.
certo? Eles precisam estar em determinadas órbitas com energias específicas. O modelo atômico proposto por Bohr baseou-se no modelo planetário de Rutherford, acrescentando elementos desconhecidos da mecânica clássica que permitem explicar uma série de teorias e fenômenos, até então não esclarecidos pelos modelos anteriores. Figueiredo, 2008, Apud, Stefanello, G.S.ETAL, 2014, página 484. A teoria atômica de Bohr foi publicada em 1913, baseada em 4 postulados, e sua principal contribuição foi em relação ao movimento dos elétrons dos átomos. Os elétrons dos átomos, ao absorverem energia suficiente, são excitados para órbitas mais externas. Ao retornarem para o estado fundamental, liberam essa energia na forma de luz, com comprimento de onda, que compreende as faixas de energia do espectro eletromagnético, dentre elas a faixa do visível. Abdala, 2006, Apud, Stefanello, G.S. ETAL, 2014, página 484. Em 1923, na sua tese de doutorado, de Broglie ele mostra uma hipótese que mudaria mais uma vez a forma que era visto o átomo, em especial o elétron. Tá? Ele baseou seu trabalho no de Albert Einstein, quando ele falou a respeito do efeito fotoelétrico. Acontece o seguinte, é que de Broglie ele sabia que o nosso universo é composto por matéria e energia. E Albert Einstein ele já tinha mostrado, tá, que a energia em forma de luz se comportava como onda-partícula, lá no efeito fotoelétrico. Tá? E incorporado nesse raciocínio, de Broglie pensou o seguinte, olha, se a energia se comporta dessa forma, como onda-partícula, por que a matéria não pode se comportar como onda-partícula? E aí, incorporado nesse raciocínio, ele pensou no elétron, e que na época, né, tinha um caráter corpuscular. Tá? Assim como a energia, ele também qualifica a matéria com um comportamento dual, ou seja, o elétron pode se comportar como uma onda. Tá? E nesse contexto, nasce o termo onda-matéria. E de Broglie ele abriu o caminho para uma nova física, a chamada mecânica ondulatória. De acordo com de Broglie, 1925, página 154, conforme citado por Sérgio, 2004, página 141, uma nova interpretação do duplo aspecto corpuscular e ondulatório da luz e da matéria se desenvolvia graças aos trabalhos de Niels Bohr e de Max Born e dos jovens teóricos da escola de Copenhague. Interpretação que, poder-se-ia dizer, retirava das noções de onda e de partícula toda sua substância. A velocidade de grupo das ondas de fase é realmente igual à velocidade do móvel. Em um determinado momento histórico, as teorias começaram a fazer algo intrometido. Algumas delas tentaram não se basear mais na física clássica, e esse rompimento é mais evidente quando nascem, né, as primeiras equações que descrevem sistemas quânticos. E a partir desse momento que já se tem equações que descrevem, né, os sistemas quânticos, os físicos não chamam mais de física quântica, mas a partir desse momento eles já começam a chamar de mecânica quântica. Isso porque na física clássica você tem as equações que resolvem os problemas e agora nós já temos, né, os físicos já têm equações que resolvem sistemas quânticos. Então agora, a partir desse momento, eles começam não mais usar o termo física quântica, mas usar o termo mecânica quântica. Tá? E nessa jornada, né, nós chegamos ao modelo atual do átomo, né? O modelo quântico, que é o modelo atual do átomo. Esse modelo ele foi desenvolvido por Schrödinger, é mais ou menos assim, o cara é alemão, então, e Heisenberg. Tá? E esse modelo eles têm como caracterização o famoso princípio da incerteza. O próprio nome já diz, né? O princípio da incerteza ele tem uma natureza probabilística das partículas que constituem o átomo, especialmente o elétron. Tá? E nesse novo modelo, o elétron ele está em uma região de máxima probabilidade de ser encontrado, sendo uma região que não é totalmente garantida.
não podemos afirmar com certeza a sua localização. Isso porque qualquer instrumento que se utiliza para localizar o elétron, esse instrumento vai fornecer energia. E por fornecer energia, o elétron vai mudar a sua localização. Então, a partir de agora, a gente tem um modelo probabilístico para localizar o elétron. Tá? São características da mecânica quântica, da matemática, né, que a mecânica quântica fornece, que na época, mesmo ele sendo um dos que contribuíram para a formulação da teoria, Albert Einstein não aceitou muito bem isso não. Até porque, né, depois disso, ele lançou aquela famosa frase que Deus não joga dados. Né? E aí, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, mas eu acho que foi Bohr que disse assim: Einstein, não diga o que Deus deve fazer. Então aquela frase lá do Albert Einstein, que Deus não joga dados, vem disso aqui. Tá? Ele não estava acreditando muito o resultado das equações que forneciam o modelo probabilístico da localização do elétron. Tá? E essas equações, elas foram criadas, né, por dois caras, que foi Schrödinger e Heisenberg. Eles criaram essas equações ondulatórias, né? Isso porque eles já sabiam, né, que o elétron ele tem um comportamento onda-partícula, né? Lembra lá do Albert Einstein, de Broglie? Então, eles já sabiam disso, né? E a equação de Schrödinger, ela ficou mais famosa e ela descreve a probabilidade de onde estaria o elétron, tá? E nesse novo modelo, a prioridade é fornecer respostas que indicam a energia que um elétron possivelmente tem dentro de um átomo. Tá? E isso aqui, né, as soluções, elas são reconhecidas como números quânticos. A conclusão atual é que não sabemos se finalmente o problema fundamental da teoria quântica de partículas elementares será um problema não linear ou um problema linear. Finalmente, desejo enfatizar outra vez que o progresso da matemática não linear, dos métodos de resolver equações não lineares, podem ainda ser que cada tal problema seja individual e exija métodos individuais. Contudo, como eu disse, há definitivamente algumas características comuns e, consequentemente, se pode aprender comparando problemas não lineares diferentes. Heisenberg, 1967, Apud, Freire, J.R.0. E também Pessoa, né, J.R.O, Bromberg, J.L, 2011, página 427. Schrödinger, ao descrever a equação de propagação das ondas de matéria, proposta por de Broglie, eliminou o conceito de trajetória da partícula ao descrever seu movimento utilizando ondas contínuas. E aí, a mesma referência da citação anterior. Por mais que a teoria quântica de Schrödinger fosse, né, concordante com todos os experimentos de sua época, ela mesmo assim apresentava limites. Tá? E assim nós encontramos Paul Dirac, tá? Que em 1928 ele publicou um artigo mostrando ter encontrado uma equação relativística para descrever o elétron. Tá? Foi um outro rapaz, um outro físico, que também estudou as equações de Einstein, tá? E ele dedicou boa parte de sua vida estudando o elétron. E em 1928 ele publica esse artigo e ele diz que encontrou uma resposta, na verdade duas soluções, tá, para o elétron. Nas equações dele, as duas soluções foram o seguinte: a primeira é que nas equações ele descreve uma partícula, um elétron, sua carga e sua massa. Tá? Então ele faz a descrição da existência do elétron por meio dos cálculos matemáticos. Porém, esses cálculos eles fornecem outra solução, que é a seguinte: expõe uma partícula que é basicamente igual ao elétron, porém, com exceção, né, da sua carga, que na verdade agora a sua carga é positiva, tá? O elétron é negativo, agora nessa antipartícula, né, que é chamado, é positiva. E a energia é negativa. Essa foi a primeira vez na história da física que a matemática previu a existência de uma partícula, que na verdade é uma antipartícula, tá? É uma partícula basicamente igual ao elétron, porém sua carga é positiva e o elétron é negativo, tá? E a sua energia
é negativa. Essa partícula, repetindo mais uma vez, ela foi, né, na verdade, antipartícula, ela foi batizada com o nome de pósitron. Por fim, nessa peregrinação histórica da descoberta da mecânica quântica, existe a teoria de campos, tá? Que tem como modelo a eletrodinâmica quântica, que descreve basicamente a interação de partículas eletricamente carregadas através da emissão e absorção de fótons. Tá? Na teoria de campos, existem partículas que viajam próximas à velocidade da luz. Essa teoria ela se desenvolveu pelas contribuições de Julian Tomonanga e Richard Feynman. Tá? Ela é uma teoria que tem como previsão numérica 10 dígitos de precisão. Uma ilustração para isso seria que se nós tivéssemos um GPS com esse rigor, nós poderíamos acompanhar a movimentação de cada grão de areia aqui na Terra, enquanto nós estivéssemos em órbita no planeta. Tá? Essa teoria, a teoria quântica de campos, ela também previu a existência da partícula chamada bóson de Higgs, que muitos denominaram essa partícula como a partícula de Deus. E essa teoria ela é tão fenomenal que as 4 forças que regem a natureza, a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, essa teoria ela descreve 3 das 4 forças que constituem a natureza. A proposta da teoria quântica de campos é quantizar esses objetos matemáticos, assim como a mecânica quântica trata de quantizar as grandezas físicas relacionadas ao movimento de um número finito de partículas. A forma de fazer isso é escrever os observáveis em termos de operadores que aumentam ou diminuem o número de certas quantidades discretas no sistema, conhecidos como quanta de excitação. Tais quantidades são então identificadas com partículas elementares cujas propriedades, como massa, carga elétrica e spin, se refletem nas propriedades do campo. Gonçalves, R.P. Miranda, 2002, página 237. Procedimentos metodológicos. O trabalho será desenvolvido observando as seguintes etapas. A. Realizar levantamento de bibliografia sobre a descoberta da mecânica quântica. B. Construção secundária. Abordaremos os resultados das discussões e experimentos publicados em outras fontes. E C. Uma análise quantitativa. Veremos as opiniões, demonstrações, hipóteses e as motivações para a criação da teoria, como também por se tratar de uma área extremamente probabilística, os números e experimentos de quantificação são indispensáveis. E aí a gente tem o 4, que é o nosso cronograma. Eu comecei domingo, tá? No domingo eu fiz o levantamento bibliográfico, na segunda-feira fiz o fichamento de textos e a coleta de fontes. Na terça-feira eu fiz a análise de fontes, depois fiz a organização e a aplicação de questionário. Na quarta-feira a organização do roteiro e hoje, quinta-feira, a apresentação do vídeo e a entrega do projeto. E o orçamento, o 5 orçamento, a gente precisaria de papel sulfite, 500 folhas, tá? Apenas uma quantidade, o custo seria de R$ 21,90. Uma caixa de caneta, caso o projeto demorasse aí um ano, então durante um ano a gente precisaria de caneta para copiar, então uma caixa aí eu acredito que daria, claro, e a gente precisaria de R$50 e livros, então eu coloquei uma quantidade aqui de 10 livros e somando eles daria R$780, somando tudo daria R$851 o nosso custo para a realização do projeto.